guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Segura a tua Bíblia bem forte, porque ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Cara, a Bíblia pra mim é tudo, é meu guia. Ela que me instrui, que ilumina meus passos. A Bíblia me mostra como refletir o amor de Deus para as pessoas. Lâmpada para os meus pés, luz. Já experimentou andar no escuro? Em meio à escuridão, a luz é o que te guia. E a Bíblia faz exatamente isso. Hoje o mundo procura a luz, procura esperança. A Bíblia pra mim é a luz que ilumina o caminho da vida. A Bíblia, ela em momentos de muitos problemas, ela acalma o meu coração. A Bíblia me mostra que não importa como eu estou nem onde eu estou. O importante é que Deus me recebe de qualquer jeito. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. A Bíblia tem a resposta para os seus problemas. Se você procurar, você vai encontrar. São lições que eu não consigo tirar para minha vida. A Bíblia fez parte da minha educação. São meus parâmetros de ética profissional, de valorizar as pessoas, das minhas atitudes. É quem os teus mandamentos guardo no coração as tuas palavras, pra não pecar contra ti. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Não ando sem destino. Desvenda os meus olhos. Desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas de tua lei. Como são felizes os que seguem os teus mandamentos. Guardo no coração as
tuas palavras, pra não pecar contra ti. Segura a tua Bíblia bem forte, porque ela é lâmpada. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz pro meu caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, não ando sem destino. Cara, a Bíblia pra mim é tudo, é meu guia. Ela que me instrui, que ilumina meus passos. A Bíblia me mostra como refletir o amor de Deus para as pessoas. Lâmpada para os meus pés, luz. Já experimentou andar no escuro? Em meio à escuridão, Bom dia, amada igreja. Bom dia, meus irmãos, amigos que também estão nos acompanhando através das redes sociais, né? É bom poder estar aqui. Eu estava com muita saudade de poder estar aqui, né? Ultimamente tenho ficado só na roça, né? Lá, e às vezes a internet não funciona, não consigo acompanhar e assim vai. Mas a gente tem, né, tentado acompanhar e buscar o Senhor, mas é muito bom poder estar aqui, né? Eu creio que este é o sentimento que cada um tem, né? Quando ao entrar ali, falei com a minha irmã Lena, e ela dizendo, né, que ela foi acometida pela Covid, juntamente com a família, patrões e tudo mais, e também está aqui, né, Lena? É bom demais, queridos. Muitos não poderão estar aqui mais. Estão na glória com o Senhor, amém? Felizes os que dormem nu. Então, amados, vivemos dias difíceis. Muito difíceis. Esta semana eu também perdi uma prima minha. Então, a dor está assolando. O luto está assolando. O choro está assolando. E é tempo de nós, né, irmão Rodrigo? Estar mais perto de quem? Do Senhor. Estava adentrando aí ele falando, irmã, não é verdade, é aqui que é o melhor lugar para estar. É aos pés do nosso Salvador. Queridos, então, que Deus possa nos manter firmes, né? Que jamais deixemos de congregar, jamais deixemos de buscar o Senhor, jamais deixemos de estar na presença do Senhor. Queridos, nós temos quem buscar, não é verdade? Eu fico imaginando quem não crê e não tem buscado esse Deus, como tem vivido os dias. Porque para nós está difícil. Amados, eu tenho visto minha filha, o tanto que minha filha tem sofrido nesses últimos dias. E ela tem buscado o Senhor a trouxe, eu sei que o Senhor preparou para ela estar vivendo esses dias ali, dentro daquelas UTIs. Porque eu não sei se ela não tivesse aos pés do Senhor, se ela teria condições de estar ali. Porque ela tem saído um trapo de gente. A cada plantão faz dó. E quem tem renovado as forças? O Henrique César não conseguiu dar plantão nas UTIs. Por que Deus está sustentando a minha filha e os demais que lá estão, queridos? Por que Deus está te mantendo de pé? Por que Deus está me mantendo de pé? Por que Deus está mantendo tantas famílias que estão vivendo luto? Que estão vivendo com suas famílias lá em UTIs, atrás de uma, né, de uma vaga e tudo mais, queridos.
Amados, é tempo do Senhor, é tempo de buscarmos. Abramos a palavra do Senhor em Salmos 30. Vamos ver o que esse salmo fala. Vamos fazer a leitura dele todo. Ações de graças pela libertação da morte. Salmos 30. Vamos fazer a leitura de todo esse salmo, são 12 versículos apenas, deles alternada. Eu te exaltarei, ó Senhor, porque tu me livraste e não permitiste que os meus inimigos se regozijassem contra mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me saraste. Senhor, da cova fizeste subir a minha alma, preservaste minha vida, para que não descesse à sepultura. Salmodiai ao Senhor, vós que sois seus santos, e dai graças ao seu santo nome. Porque não passa de um monte a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Quanto a mim, dizia eu na minha prosperidade, jamais serei abalado. Tu, Senhor, por teu favor fizeste permanecer forte a minha montanha. Apenas voltaste o rosto, fiquei logo conturbado. Senhor, clamei, ao Senhor implorei. Que proveito obterás no meu sangue, quando baixo a cova? Louvar-te-á porventura o pó? Declarará ele a tua verdade? Senhor, e tem compaixão de mim, seja o Senhor o meu auxílio. Converteste o meu pranto em folguedos, tiraste o meu pano de saco e me cingiste de alegria. Para que o teu espírito te cante louvores e não se cale. Senhor, Deus meu, graças te darei para sempre. Graças te darei para quando? Amém, queridos? Equipe de louvor, por favor.
faça uma oração. Amém, ó Deus. Louvado seja o teu nome, glórias a ti. Glórias a ti. Amém. Podem sentar. Se você fechou sua Bíblia, abra, por favor, em Salmos 30. Vamos ler todos juntos novamente o versículo 5. Amém? Porque não passa de um momento a sua ira. Seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Vamos ler novamente só a parte B, começando aí o seu favor. O seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir, mas a alegria vem que horas? Amém, queridos? Alegria em vez de choro. O homem entra no mundo chorando, passa pela vida com lágrimas nos olhos. E via de regra, desce à sepultura no meio de muito choro. O choro é, muitas vezes, o nosso alimento todo dia. Choramos pelos nossos pecados e também pelas nossas fraquezas. Choramos pelas nossas vitórias e até pelas nossas alegrias também. Choramos quando descemos aos vales e quando subimos ao cume dos montes. O choro é o nosso cardápio diário e a nossa agenda do dia. Não passamos ilesos do choro. Não passamos ilesos do choro. As lágrimas que rolam pelo nosso rosto, algumas vezes como torrentes, inundam a nossa alma. Mas o choro não dura para sempre. As lágrimas muitas vezes lavam a nossa alma, umedecem nosso coração e regam o solo para a bendita semeadura. O choro não vem para nos levar ao naufrágio, mas para nos quebrantar. O choro é pedagógico, faz parte da nossa jornada entre berço e sepultura. Choramos por nós mesmos, choramos pela nossa família, choramos pelos nossos irmãos, choramos até pelos nossos inimigos. Mas chegará um dia em que o choro será página virada em nossa história. Quando entrarmos na cidade santa, na casa do Pai, na bem-aventurança eterna, Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Então não haverá mais pranto, nem luto, nem dor. Por quê? Porque as primeiras coisas já terão passado. Amém, queridos? Amados, mais uma vez, nós sentimos, a palavra do Senhor falando conosco. E nós precisamos tomar posse disso aqui. Quem veio à reunião de oração na sexta, ou acompanhou, o pastor disse lá que o que o crente, quando diz que não tem nada para fazer, o que a gente tem que fazer? O quê? Orar. Que bênção, queridos? Nós temos a quê?
A quem recorrer? A quem dizer? A quem nos derramar em lágrimas? Quantas vezes eu acredito que muitos irmãos que estão me ouvindo, que estão aqui, nesses últimos dias, quando você vai orar, muitas vezes você não consegue. De lágrimas, de choro. É ou não é? Você soluça, você não consegue falar diante de Deus. Isso faz parte da sua agenda? O choro tem feito parte da sua agenda ou não? Será que é só uns gatos pingados que têm chorado nos últimos dias? O que Eclesiastes fala? Que há tempo para quê? Para tudo. E dentre eles há tempo para quê? Para chorar. O pastor falou isso na reunião de oração. É tempo de luto, é tempo de choro. Nós estamos vivenciando isso. Estamos ou não estamos? Eu imaginei que eu não viria isso. Uma geração bem mais nova, né? E eu estou com uma avó de 92 anos na cama que está vivendo isso. Imagina, queridos. Estamos vivendo. Ela perdeu uma neta essa semana. E ela está lá numa cama ainda. 92 anos, sem ter condições de levantar. Estamos chorando, queridos. Estamos chorando. É tempo de choro. E nós temos em quem chorar, para quem chorar. Não é verdade? O que nós vamos estudar hoje pela escola dominical? Todo mundo deve ter acompanhado aí. O que vai ser, Mateus? Como lidar com as más notícias? Eu acredito que elas têm batido muito nas nossas portas nos últimos dias. Tem ou não tem? É um amigo? É um irmão? É um familiar? Ai, a perna treme já. Me dá um calafrio. Então, queridos, mas isso vai durar? Para toda a vida? Glória a Deus por isso, aleluia! Que esse choro não vai durar para toda a vida. Ele vai ser página virada das nossas vidas, amém? Temos uma eternidade para viver, aonde nada disso terá mais. E aonde estaremos na glória com o Senhor, cantando louvores, adorando ao Senhor para todo sempre. Aonde nada disso vai nos incomodar mais. Amém? Vamos colocar de pé e vamos orar? E logo em seguida as crianças estarão se separando. E o nosso missionário tem a palavra onde nós estaremos, né? Com certeza será uma palavra muito oportuna para nós nesta manhã. Porque estamos lidando com essas más notícias sempre. Deus amado, louvado, exaltado seja o teu nome. Mais uma vez, ó Pai, a tua palavra nos conforta. A sua palavra nos reanima. A tua palavra nos vivifica, Senhor. Glória a Deus por isso, ó Pai. Ai de nós, ó Pai, se não fosse o Senhor. Seríamos, ó Deus, os piores miseráveis. Mas é tu que tem nos, ó Deus, pegado pela nossa mão direita e dito que o Senhor está conosco. Que o Senhor está nos sustentando. Ó Deus, nada acontece sem a tua permissidade. E nós cremos na tua palavra. Nós cremos no Senhor. E aqui a tua igreja se reúne nesta manhã, Senhor, para te agradecer, para te louvar, para te bendizer por tudo que temos vivenciado. Ó Deus, não tem sido fácil. Mas nós sabemos que o Senhor está conosco. O Senhor tem nos acalentado, o Senhor tem nos consolado, o Senhor tem nos carregado no colo, Senhor. E nós somos eternamente gratos ao Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu zelo, pelo teu amor, pela tua bondade para conosco, ó Pai. Ó Deus, toma a tua igreja nas tuas mãos. Vivifica, Senhor, a tua igreja. Vivifica o teu povo, Senhor. Lembramos dos nossos irmãos que estão vivendo luto neste dia, Senhor. Ó Deus, só tu pode consolar. E nós clamamos em nome de Jesus. Visita cada irmão, visita cada família enlutada em nome do teu Filho amado Jesus. Ó Senhor, como acabamos de ler na tua palavra, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ó Deus, que nós realmente possamos tomar posse da tua palavra. Ó Deus, que os nossos irmãos possam tomar posse da palavra. Ó Pai, fala conosco, nos abençoe
E, ó Deus, não permita que jamais venhamos nos afastar do Senhor, mas que tudo seja motivo para te buscar muito mais do que temos buscado até aqui. Fica conosco, ó Pai, fala aos nossos corações neste momento, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, queridos. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz, amém? Antes de estarmos iniciando o nosso estudo, tem alguns avisos a passar para os irmãos. Na verdade, um aviso só em relação à alteração do horário dos nossos trabalhos. Por conta do novo decreto municipal, a nossa reunião de oração de sexta-feira será novamente às 18h30. Antes era esse horário na semana de oração, mas agora a gente vai manter ela às sextas-feiras às 18h30. A escola dominical vai voltar para o horário das 9 horas da manhã e essas mudanças vão acontecer nesta semana, começando nessa sexta-feira, e no domingo que vem a escola dominical às 9 horas da manhã, e o nosso culto será novamente na parte da noite, só que às 18h30. Então, são essas as mudanças dos nossos horários. Você que nos acompanha pelas redes sociais, estejam aí atentos a essas mudanças. Sexta-feira, 18h30, reunião de oração presencial aqui no templo. Domingo, escola dominical às 9 horas da manhã, e à noite o culto às 18h30. Como ainda mantém a capacidade de 30%, os irmãos vão ter que optar entre escola dominical e culto. Então, a partir do domingo que vem, como tem sido feito nos domingos que estamos aqui reunidos, os irmãos vão ter que escolher, ou 9 horas da manhã está aqui no culto, ou às 18h30 está no culto à noite. No caso, 9 horas da manhã está na escola dominical, ou à noite está no culto às 18h30. Então são essas as mudanças que estão aí. Ok? Convido os irmãos para que abram a palavra do Senhor no texto do nosso estudo nesta manhã, que se encontra no livro de Neemias. Neemias, capítulo 1. Nós iremos estudar todo o capítulo de Neemias, são 11 versículos. E à luz dessa passagem bíblica, nós iremos responder o seguinte questionamento: como lidar com as más notícias? Meus irmãos, ultimamente nós estamos sendo bombardeados por más notícias. Inclusive o nosso irmão Valdemar, esses dias no grupo da igreja, até levantou uma queixa. Só temos más notícias. Mas esse é o tempo que nós estamos vivendo. É um tempo de dor, um tempo de luto. É um tempo em que as más notícias são inevitáveis. E isso é algo que a gente não pode evitar, porque todos os dias nós recebemos más notícias. Não é uma pessoa que chega para nós no contato presencial para contar o que está acontecendo em Guiratinga, no Brasil e no mundo. Pelas redes sociais nós temos o acesso às más notícias. Pela televisão nós temos o acesso às más notícias. Pelo rádio, pela TV, por diversos veículos de comunicação. De alguma forma as más notícias elas vão chegar. E nós precisamos saber lidar com essas más notícias, porque elas acabam minando o nosso emocional, essas más notícias acabam tirando a paz do nosso coração e até mesmo roubando a nossa esperança de um futuro no qual haja dias melhores. Por isso que nessa manhã, à luz da palavra de Deus, no exemplo de Neemias, nós iremos aprender a lidar com as más notícias, porque assim como nós, Neemias foi um homem que recebeu más notícias acerca do seu povo. Leamos o texto, eu vou ler, os irmãos me acompanhem. São 11 versículos, Neemias capítulo 1. Assim diz a palavra do Senhor: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam, que não foram levados para o exílio, e acerca de Jerusalém. Disseram-me: os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados, e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei.
e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faça a tua presença dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado, temos procedido de modo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenaste a Moisés teu servo, dizendo: se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas, se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e o cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei para o lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Estes ainda são os teus servos, e o teu povo, que resgataste com teu grande poder e com tua poderosa mão. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e a dos seus servos, que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Leiamos todos juntos o verso 4. Vamos lá? Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus e eterno Pai, aqui estamos para meditar na palavra do Senhor, e pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, para que assim possamos ter o discernimento de como lidar com as más notícias. Ó Pai, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito possa nos iluminar. O mesmo Espírito Santo que inspirou Neemias para escrever, que inspirou, ó Pai, o Teu servo para poder estar, ó Pai, relatando esse acontecimento, que o Teu Santo Espírito possa estar, ó Pai, nos iluminando nesta manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, meu Pai. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Pobreza, miséria, desprezo, um povo que não se sente bem governado ou bem representado pelas suas autoridades. Insegurança pública, pessoas que estão com medo de viver na cidade em que moram. Poder judiciário falido, corrupção imperando, julgamentos parciais. Talvez você está dizendo no seu íntimo: missionário, você está falando do Brasil? Não estou falando apenas do Brasil. Eu estou falando da situação de Jerusalém. Porque é este o cenário que Jerusalém se encontrava no passado, quando Neemias recebe más notícias acerca de como estava o seu povo e a sua nação. Este homem não havia nascido em Jerusalém, talvez ainda nem tinha ido a essa cidade. Ele nasceu num meio pagão, viveu como copeiro do rei, ou seja, um homem que exercia uma grande função na corte do Império Medo-Persa, que era o império que tinha um domínio mundial da época. Mas mesmo estando diante desse conforto no qual ele vivia, porque Neemias não era apenas um mero mordomo que supervisionava os alimentos do rei, Neemias era uma espécie de primeiro-ministro. O rei Artaxerxes, o rei da época, tinha que consultar Neemias antes de tomar alguma decisão. E Neemias, mesmo tendo essa função, e mesmo vivendo na pomposidade ali da corte do Império Medo-Persa, ele se preocupa com o seu povo, ele é empático com o povo de Jerusalém. E podemos ver aqui nesse texto a piedade de Neemias. O qual Neemias se mostra como um homem que ora e que age. E este homem, ele vai receber más notícias do seu irmão ou do seu primo Anani, que vai à cidadela de Suzã, o local onde ficava a casa de inverno dos reis da Pérsia. Estando Neemias lá, e chegando Anani ao seu encontro, Neemias pergunta: como está o povo de Jerusalém? Atente seus olhos aí para a passagem do capítulo 1. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente.
Olha só a pergunta de Neemias. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. E aí no versículo 3, nós temos as más notícias que Neemias recebe. Agora, meus irmãos, tudo aquilo que eu citei, parece que Anani pegou a máquina do tempo, se essa existisse mesmo de verdade, e veio para o nosso tempo, e esteve em nosso país. E parece que ele está trazendo um retrato do Brasil. Porque Anani fala que o povo em Jerusalém está vivendo em meio à pobreza e à miséria. E hoje, nos nossos dias, nós temos notícias nos jornais, principalmente quando você abre, liga a sua televisão, 8 horas da noite, você vai assistir a grande emissora do nosso país, você vai ver ali pessoas que estão sofrendo, estando dependentes de um auxílio emergencial, passando fome, em meio à miséria. É o que nós temos enfrentado em nosso país. Uma crise na área social e financeira que não é de agora. A pandemia só veio para revelar, intensificar e mostrar que estamos em crise. Além disso, esse povo de Jerusalém era um povo que vivia em meio a desprezo, se sentia excluído das suas autoridades. Quantos de nós não nos sentimos representados pelas autoridades que estão no Senado, que estão no Congresso Nacional, que estão na Câmara de deputados estaduais do nosso estado? Quantos de nós estamos decepcionados com os nossos políticos por conta da corrupção? Assim estava o povo em Jerusalém, um povo que estava se sentindo desprezado pelos seus governantes. Esse povo estava vivendo em meio à insegurança pública porque os muros daquela cidade estavam derribados desde 586, quando Nabucodonosor cercou aquela cidade, invadiu, derribou seus muros. Mais de 100 anos os muros de Jerusalém estão derribados. Porque Neemias está em 444 a.C. 15 anos depois de Esdras, que vai levar o povo para Jerusalém. 586 para 444. Quanto tempo já se passou? E os muros estão derribados, a cidade está à mercê de uma potência entrar, tocar o terror, trazer o mal. Quantos brasileiros estão vivendo nos grandes centros, até mesmo aqui em Rondonópolis, presos em seus lares, com medo da bandidagem, do crime, se sentem inseguros. Além disso, Neemias recebe a notícia de Anani que as portas de Jerusalém estão queimadas. Nessas portas se localizavam os juízes que julgavam a causa do povo. As portas queimadas significa poder judiciário falido, desmando imperando, corrupção prevalecendo, julgamento parcial vindo à tona. Quando ligamos a nossa televisão, abrimos o nosso WhatsApp, entramos na internet, nas redes sociais, nós vemos os nossos magistrados julgando parcialmente. E isso entristece o nosso coração. E com certeza o coração de Neemias também ficou triste, porque o texto fala a forma como Neemias reagiu, e essa é a forma como também nós reagimos ao lidar com as más notícias. Jerusalém estava enfrentando uma crise social, financeira, uma crise de segurança pública, uma crise em seu poder judiciário. É o que nós estamos enfrentando hoje em nosso país. E as más notícias estão chegando e estão se multiplicando cada vez mais. Cada boletim que é enviado nos grupos de WhatsApp, como a nossa irmã Anaí muito bem interpretou aqui na frente, nós já ficamos temerosos, porque não sabemos se a coisa está melhorando ou se a situação está cada vez mais piorando. E quando nos deparamos com a situação a cada dia mais pior, assim como Neemias, aqui no versículo de número 4, na primeira parte, nós choramos e lamentamos. É isso que fazemos. Não é normal uma pessoa receber más notícias e ir pulando, saltitando de alegria. Essa pessoa não está normal. O tempo que estamos vivendo de más notícias tem nos levado a ter essa atitude, a ter essa reação natural de chorar e lamentar. Mas diferente de nós, Neemias, ele sabe como lidar com essas más notícias. Por quê? Porque ele não só chora e lamenta. O que Neemias faz? Aqui no versículo de número 4, nós temos aqui a informação de que Neemias, ele não somente chora e lamenta, ele vai jejuar
e ele vai orar perante o Deus dos céus. É isso que Neemias faz, e esse é o exemplo para nós. Meus irmãos, sabe o que fazemos muitas vezes? Eu falo isso a comentar de mim. Nós somos campeões de murmuração, de reclamar. Nós perdemos muito tempo. Quando recebemos uma má notícia, nós somos inclinados a ir aos grupos, enviar, para que todos estejam informados do que está acontecendo. Não estou dizendo que isso aqui é algo ruim. As pessoas têm que se informar mesmo. Mas nós ficamos apenas nisso, no lamento e no choro. Nós não fazemos mais nada, só ficamos nisso. E quando não é na proliferação dessas más notícias, nós vamos para as esquinas reclamar da política, do governo, da situação que vivemos. Perdemos tempo reclamando, chorando, lamentando. Neemias não faz isso. O que Neemias faz? Ele vai jejuar, ele vai humilhar sua alma diante do Senhor, ele vai buscar o Senhor, o Deus poderoso, aquele que tem o poder para reverter e mudar essa situação. Meus irmãos, como que nós podemos lidar com as más notícias? Nós temos que lidar com as más notícias orando. Esta é a melhor forma. Ah, meu querido, mas eu já sei disso. Então viva, pratique, busque ao Senhor com todo o seu coração. Siga esse exemplo de Neemias. Neemias vai estar abrindo o seu coração diante de Deus, vai buscar o Senhor com todo o seu coração. Neemias não vai perder o seu tempo reclamando e lamentando. Ele chora, ele lamenta, mas ele vai abrir o seu coração diante do Senhor e ele vai ter um momento especial com Deus. E é sobre isso que nós iremos aprender nesta manhã. A oração que devemos fazer quando recebemos más notícias. Neemias recebeu más notícias e ele esteve orando. Como ele tinha acesso ao rei Artaxerxes, ele poderia muito bem ir direto ao rei e falar: rei, está acontecendo isso, meu povo está passando por essa situação e precisa de uma mudança em Jerusalém. Mas para Neemias, Deus está acima de Artaxerxes. Assim para nós, Deus tem que estar acima dos homens. Eu já disse essa ilustração nos momentos em que tive a oportunidade de estar à frente na condução da reunião de oração, e eu repito porque ela é pertinente. Se você quer conversar com o prefeito de Guiratinga, o que você tem que fazer? Se deslocar da sua casa e ir até a prefeitura. Se você quer conversar com o governador do estado do Mato Grosso, tem que sair daqui lá para Cuiabá. Talvez você nem consiga conversar com ele. Se você quer conversar com o presidente da República do Brasil, tem que ir lá para Brasília e tentar, ao menos, que ele te veja. Se você quer conversar com um grande líder mundial, Joe Biden, tem que atravessar, pegar um avião e ir lá para os Estados Unidos. Mas para conversar com o rei do universo, com aquele que está acima do prefeito, do governador, do presidente, aquele que está acima de todos os homens, basta você orar em nome de Jesus, que ele te ouve, e ele cuida de você, e ele vai te fortalecer. Então, meus irmãos, para que nós venhamos lidar com as más notícias, nós precisamos orar. E é isso que Neemias faz. E Neemias nos mostra que ao orarmos, quando recebemos más notícias, nós devemos, em primeiro lugar, reconhecer a soberania de Deus. Atente seus olhos aí para o verso 5. Se você fechou sua Bíblia, abra novamente. Versículo 5, capítulo 1 de Neemias. Neemias diz: e disse: ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Neemias, em primeiro lugar, ele vai reconhecer a grandeza, a soberania do nosso Deus. Ele não chega diante do Senhor já fazendo a sua petição. Primeiro, ele vai estar apresentando a sua adoração, o seu reconhecimento de quem Deus é. Quando nós glorificamos a Deus, nós estamos reconhecendo quem o Senhor é. E Neemias aqui fala que Deus é um Deus grande, que Deus é um Deus temível, que Deus é aquele que guarda a sua aliança e a sua misericórdia. Quando Neemias fala que Deus é aquele que guarda a sua aliança, ele está dizendo que o nosso Deus é um Deus fiel, que o nosso Deus é aquele que vai estar cumprindo os seus acordos estabelecidos com a humanidade, porque o nosso Deus não é um mero político que na época de campanha promete muitas coisas para a população e depois não cumpre. Deus é aquele que promete e cumpre. Deus é soberano e digno de todo louvor, de toda adoração.
E aqui nós podemos tirar um exemplo da nossa liturgia, quando nós nos reunimos para cultuar o Senhor. Primeiro, nós temos que glorificar a Deus, honrar a Deus, adorar o Senhor, nos deparar com a grandiosidade do caráter, do ser de Deus. É isso que fazemos quando nos reunimos para cultuar o Senhor. E é isso que nós devemos fazer em nossas orações. Primeiro é reconhecer quem Deus é nos deparar com a maravilhosa presença do nosso Deus. E quando nos deparamos com um Deus que é grande, podemos olhar para nós e ver o que é nossa pequenez. Quando nos deparamos com um Deus que é perfeito, podemos olhar para nós e nos deparar com a nossa imperfeição. Quando olhamos para um Deus que é santo, podemos olhar para nós e nos deparar com a nossa pecaminosidade. É isso que acontece com Isaías, quando ele vê os querubins dizendo, santo, santo, santo é o Senhor. Depois ele se volta para si e ele tem um discernimento que ele é um homem impuro, um homem pecador. Assim Neemias primeiro vai estar orando no sentido de adorar o Senhor, e depois ele vai se deparar consigo mesmo e vai confessar os seus pecados, que nós vamos falar mais à frente. Mas em primeiro lugar, quando orarmos, ao recebermos más notícias, nós temos que nos dirigir ao nosso Deus, reconhecendo a grandeza de Deus, reconhecendo que o Senhor é um Deus temível, reconhecendo que o Senhor é um Deus fiel, reconhecendo que o Senhor é um Deus misericordioso. Então esse é o primeiro passo, ao orarmos quando recebermos más notícias, reconhecer a soberania do nosso Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, versículo 6, parte A e parte B. Neemias nos mostra que ao orarmos, quando recebermos más notícias, além de reconhecermos a soberania de Deus, devemos orar com perseverança. Olha o texto aí de Neemias 1. Neemias 1:6, parte A e B. Neemias diz, estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel. Agora, no versículo 1 de Neemias 1, Neemias recebe essa informação de que Jerusalém está passando por um período caótico no mês de Quisleu. Olha aí, Neemias 1, versículo 1. Em Neemias 2, versículo 1, no mês de Nissan, ele vai ter a oportunidade de conversar com o rei Artaxerxes. O tempo do mês de Quisleu para o mês de Nissan é por volta de 4 meses. Durante todo esse tempo, o que Neemias fez? Jejuou e orou. Porque no versículo 4 ele está dizendo aqui, ó. Ele fala para nós no versículo 4, tendo ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Meus irmãos, Neemias não desiste de interceder. Neemias ele está orando e ele está tendo discernimento espiritual. Ele está ouvindo o espere de Deus. E o espere de Deus, quando nós ouvimos o espere de Deus, significa que nós devemos continuar orando, significa que nós devemos continuar intercedendo, e temos que ter perseverança em interceder. Falo a começar de mim, que muitas vezes nós começamos a orar por algo e logo desistimos, porque não temos perseverança em orar, porque somos apressados e queremos ouvir logo o sim de Deus, e não sabemos que a oração deve ser de acordo com a vontade soberana do Senhor. Nós devemos nos conformar com a vontade de Deus. Se Deus fala assim, amém. Se Deus fala espere, continua orando. Se Deus fala não, amém também. A vontade de Deus tem que prevalecer, meus irmãos. E Neemias continua orando e continua intercedendo e jejuando e se humilhando diante da presença do Senhor, apresentando a causa do povo perante Deus. Dia e noite, este homem vai estar orando. E aqui está a lição para nós. Que ao orarmos, quando recebermos más notícias, nós precisamos ter perseverança em interceder e em orar. Em terceiro lugar, versículo 6, a parte final do versículo 6 do capítulo 1, até o versículo 7, Neemias nos mostra que ao orarmos, quando nós recebemos más notícias, além de reconhecermos a soberania de Deus, além de orarmos com perseverança, devemos confessar os nossos pecados. Olha aí, a parte final do verso 6, quando ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel,
os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. E no versículo 7 ele vai estar dizendo que todos, inclusive ele, não estão seguindo os estatutos e os juízos do nosso Deus. O que me chama a atenção aqui, meus irmãos, é que Neemias, ele se identifica com o seu povo. Ele faz essa identificação com a sua nação. Ele faz uma espécie de confissão nacional. Neemias não chega diante de Deus colocando a culpa em terceiros por conta da crise. Neemias não fala, a culpa é dos reis de Israel ou dos reis de Judá. A culpa são dos sacerdotes. A culpa é do povo. Não, ele fala, a culpa é nossa. A culpa é nossa, porque nós temos pecado contra o Senhor. Ele se inclui, assim como Daniel faz, lá em Daniel, capítulo 9, eu peço que o Felipe leia para a gente, Daniel, capítulo 9, versículo 4. Daniel, assim como Neemias, também vai estar intercedendo pelo povo de Israel e vai estar fazendo uma confissão nacional, se identificando com o seu povo, reconhecendo que a culpa é de todos, porque todos nós somos pecadores. Daniel capítulo 9, versículo 4. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê. Os homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. Ao Senhor, nosso Deus, pertence a misericórdia e o perdão, pois nos temos rebelado contra ele, e não obedecemos à voz do Senhor, nosso Deus, para andarmos na sua lei, que nos deu por intermédio dos seus servos, os profetas. O texto lido de Daniel capítulo 9, do versículo 4 até o versículo 10. Perceba que a parte da oração de Daniel que se destaca é a parte da confissão de pecados. O que ele diz? A nós pertence o quê? O corar de vergonha. Mas ao Senhor pertence o que? A justiça. Ao Senhor pertence a misericórdia. Ao Senhor pertence o perdão. Neemias coloca em prática o que está escrito em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o quê? Se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei perdoarei os seus pecados e é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Tendo a certeza de que a nós pertence o corar de vergonha e a Deus pertence a justiça, a Deus pertence a misericórdia, a Deus pertence o perdão. E Ele diz que se nós nos humilharmos, que se nós orarmos, buscarmos a Ele, que se nós nos convertermos dos nossos maus caminhos, e isso se caracteriza em um arrependimento genuíno, em abandono de práticas pecaminosas, e a confissão deve ser tomada de arrependimento no coração, e assim está Neemias diante do Senhor. Assim também estava Daniel diante do Senhor. Assim deve estar eu e você quando nós recebemos más notícias a respeito do nosso país, a respeito da nossa cidade, do que está acontecendo no mundo. Nós temos pecado muito como igreja, como cidade, como nação. E nós temos que confessar os nossos pecados diante do Senhor. Nós temos os políticos que nós merecemos. Nós temos as crises que nós merecemos. Porque nós somos culpados. Porque pecamos contra Deus. E precisamos todos nós confessar os nossos pecados. Não é colocar a culpa no presidente da república. Não é colocar a culpa nos governantes. Não é colocar a culpa nos empresários. Não é colocar a culpa na violência, na insegurança pública. Não é isso. A culpa é nossa. De todos nós.
porque nós somos pecadores. E nós temos errado, pecado contra o Senhor. Em quarto lugar, versículo 8 ao versículo 10 do capítulo 1, Neemias nos mostra que ao orarmos, quando recebemos más notícias, nós temos que orar segundo as Escrituras Sagradas. É isso que ele faz. Neemias, ele cita na sua oração 2 textos bíblicos do Pentateuco. E eu peço que o Felipe leia para nós o primeiro texto, que está no versículo 8, Levítico 26, 33. Isso, 26, 33. Espalhai-vos-ei por entre as nações, e desembarei a espada entre vós. A vossa terra será assolada, e as vossas cidades serão desertas. Então, o que Neemias fala no versículo 8, é o que está escrito em Levítico 26, 33. Mas no versículo 9, Neemias cita Deuteronômio 30, do versículo 1 ao versículo 5. Quando, pois, todas essas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações por onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e dareis ouvido à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno. Então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte e se compadecerá de ti e te ajuntará de novo de todos os povos entre as quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Ainda que os teus desterrados estejam para extremidades dos céus, desde aí te ajuntará o Senhor teu Deus e te tomará de lá. O Senhor teu Deus te introduzirá na terra que teus pais possuíram, e a possuirás, e te fará bem e te multiplicará mais do que os teus pais. Então veja, que Neemias, ele cita 2 textos do Pentateuco, um em Levítico e o outro em Deuteronômio. Neemias está orando de acordo com a palavra de Deus. E quando Neemias fala, lembra-te, não significa que Deus esquece. Significa que Neemias está dizendo, Senhor, que o Senhor venha agir de acordo com aquilo que é pedido, ou execute as bênçãos que são prometidas na sua palavra. Neemias tem um fundamento da palavra de Deus para estar falando com Deus. E a oração de Neemias é de acordo com a vontade de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia é a vontade perceptível de Deus. Se eu e você queremos orar de acordo com a vontade de Deus, que leiamos a Bíblia e venhamos orar de acordo com as bênçãos que estão na palavra do Senhor, falando as promessas do Senhor e crendo que as promessas do Senhor podem ser cumpridas. Neemias, ele tem a certeza absoluta de que Deus é aquele que perdoa, de que Deus é aquele que restaura, de que Deus é aquele que pode reverter a situação de Jerusalém. Da mesma forma, nós precisamos ter essa fé em nosso coração, de que Deus pode salvar o nosso país, de que Deus pode salvar a nossa cidade, de que Deus pode salvar o estado do Mato Grosso, de que Deus pode mudar a realidade em que vivemos. Porque Ele tem um controle sobre todas as coisas, e Ele é o Deus soberano, e nós somos o seu povo, o povo que Ele redimiu. Neemias fala isso no versículo 10, quando ele diz, estes ainda são seus servos, o teu povo que resgataste com teu grande poder e com tua mão poderosa, fazendo referência ao Egito, quando o povo de Deus foi tirado da escravidão que vivia no Egito. Nós somos tirados da escravidão do pecado, do império das trevas, e fomos transportados para o reino de luz, para o reino do Filho, do amor do nosso Deus. Nós somos o reino de Deus, somos a igreja de Cristo, somos agentes do reino, e nós temos que fazer a diferença, e sermos homens e mulheres de oração. Quando eu e você recebemos más notícias, que nós não venhamos perder nosso tempo nas esquinas, reclamando, murmurando, que nós venhamos ir ao encontro de Deus e derramar nossa alma diante do Senhor, reconhecendo a grandeza de Deus, e orar com perseverança, e confessar os nossos pecados, e orar segundo a vontade do Senhor, segundo a palavra de Deus. Em último lugar, versículo de número 11. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos aos teus ouvidos à oração do teu servo e a dos teus servos que se agradam de temer o teu nome.
concede que sejam bem-sucedido hoje o teu servo e dar-lhe mercê perante este homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. Aqui no versículo 11, podemos ver um Neemias que nos mostra que quando nós estamos orando, ao recebermos más notícias, precisamos ter devoção e ação. Neemias é um servo que tem um equilíbrio. E tem a sabedoria, porque ele teme a Deus. Ele sabe qual é o tempo de orar e o tempo de agir. Muitos de nós, muitas vezes, partimos para um extremo. O primeiro extremo é só ficar orando. Oramos, oramos, oramos. Deus concede as oportunidades e nós não aproveitamos. Tem até uma ilustração interessante de um homem que estava em uma barragem lá. Essa barragem rompeu. E ele ficou no alto do monte, enquanto a água estava subindo, ficou no alto, a parte alta de uma casa, na verdade. E ele falou: eu só saio daqui quando Deus vier me buscar. E aí veio os bombeiros, num barco. Rapaz, pule no barco, vamos embora. Não, eu só saio daqui quando Deus me buscar. De novo, os bombeiros apareceram. Novamente ele trouxe a resposta. Mais uma vez, terceira vez. E ele teimando: só saio daqui quando Deus vier pessoalmente me tirar dessa situação. Enfim, a água tomou conta de tudo, tomou conta da casa, ele morreu afogado. Chegou no céu, ele questionou Deus: Senhor, eu só ia sair de lá se o Senhor viesse me buscar pessoalmente. Meu filho, eu fui 3 vezes, você não quis ir. Da mesma forma, quando nós partimos para o extremo só de orar, 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 e Deus nos concede a oportunidade de agir, e nós não agimos, nos falta o quê? O equilíbrio. O outro extremo é o imediatismo. Recém a má notícia, eu quero resolver do meu jeito. E aí por último é que vai lembrar de Deus. Ah não, agora é só Deus. Meus irmãos, existe uma ordem. Primeiro é buscar o auxílio de Deus. Nós não podemos cometer o mesmo erro que o povo de Israel cometeu no passado, na época de Josué, quando os gibeonitas chegaram, disfarçados, e fizeram aliança com o povo, porque eles tiveram dó daquele povo, compaixão daquele povo, mas eles não buscaram o auxílio de Deus, e por isso sofreram com uma grande consequência. Nós precisamos ter o equilíbrio da devoção e da ação, e Neemias tinha isso. Neemias orou 4 meses. Aí no capítulo 2, ele vai ter a oportunidade. Que oportunidade é essa? De conversar com o rei. E na oportunidade que ele tem de conversar com o rei, ele vai estar expressando a sua tristeza, o rei vai ouvi-lo e vai conceder a oportunidade para que ele vá para Jerusalém e faça a diferença. O que tem que ter no meio do seu coração é o desejo de fazermos a mudança na nossa sociedade, como igreja. E nós começamos primeiro orando e depois agindo. E Deus nos concede a oportunidade. Deus te concede a oportunidade, meu irmão, de você ser uma bênção no seu trabalho. Deus te concede a oportunidade de você ser uma bênção no seu meio social. Quem sabe Deus está preparando um local para você estar lá assumindo um posto na Câmara de Vereadores. Ou quem sabe você pode ser um prefeito dessa cidade, no meio político. Deus pode levantar políticos aqui. Deus pode levantar Neemias para estarem orando, intercedendo e fazendo a diferença. Seja uma bênção aonde Deus te coloca. Se depare com as más notícias, mas que você possa lidar com as más notícias orando e se dispondo a agir e a fazer a diferença. E não só reclamando, e não querendo agir com imediatismo, e não ficar apenas orando, mas você orar e agir. É isso que Neemias faz. E este homem vai para Jerusalém. Inimigos se levantam. Mas ele levanta os muros que estavam derribados há mais de 100 anos em 52 dias. Por quê? Porque Deus capacita os seus servos. Através da oração nós podemos fazer parte da história. Através da oração nós podemos interceder e alcançar vidas que estão do outro lado do mundo. E Deus pode nos dar a oportunidade de fazer alguma coisa. Aonde estamos, de acordo com os recursos que nós temos. Como lidar com as más notícias? Orando. Orando. E como orar? Reconhecer a soberania de Deus. Orar com perseverança. Confessar os pecados. Orar segundo as Escrituras Sagradas. Ter devoção, oração, temor ao Senhor.
mas também o discernimento para poder agir, aproveitar as oportunidades para ser uma benção. Neemias é um grande líder, mas acima de Neemias nós temos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é aquele que intercede por nós, e nós temos que seguir este exemplo. Por isso, meus irmãos, neste momento nós iremos orar, e eu convido você a ficar à vontade. Se você quiser se ajoelhar, ou ficar sentado mesmo, ou ficar de pé, fique à vontade. Nós iremos tirar um momento de oração, para nós clamarmos pelo nosso país, e pela situação que nós estamos vivendo. Vamos colocar em prática o que nós aprendemos nessa manhã. Nesse momento, nesse instante, nós iremos levantar um clamor. E depois desse clamor, a nossa escola bíblica dominical, ela estará encerrada. Oremos. Senhor Deus e eterno Pai, aqui está o teu povo, o povo que se chama pelo teu nome. Nós estamos recebendo, ó Deus, todos os dias más notícias, e isso entristece o nosso coração. E o Senhor conhece, ó Pai, a nossa estrutura e sabe que nós somos frágeis, fracos. Mas o Senhor, à luz da tua palavra, nos ensina como lidar com essas más notícias. E a melhor forma de lidar é através da oração. Pois falar com o Senhor faz bem à alma. Falar com o Senhor é privilégio, porque estamos diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nós reconhecemos, ó Pai, a tua grandeza. Reconhecemos que tu és um Deus amoroso e misericordioso. Um Deus grande e temível, que guarda a sua aliança. Reconhecemos que o Senhor é um Deus santo, mas nós somos pecadores, meu Pai. E a crise que vivemos é culpa nossa. Senhor Deus, limpe o nosso coração, limpe a nossa mente, Senhor. Perdoa, Pai, os nossos pecados ocultos. Perdoa, Pai, nossos pensamentos malignos, sentimentos que vêm ao nosso coração que não agradam ao Senhor, palavras, pecados, ó Deus, por comissão, por omissão. Ó Pai, nos dê discernimento espiritual para orarmos com perseverança e termos a sabedoria de quando agir. Pedimos, ó Pai, diante do Senhor, conforme diz a tua palavra, que se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Fundamentados na tua palavra, ó Deus, nós nos humilhamos diante do Senhor, reconhecendo a nossa pequenez, reconhecemos que somos frágeis. E nós colocamos a situação do nosso país diante do Senhor. Pedimos que o Senhor venha estar intervindo, mudando a situação política, social, econômica, a situação espiritual também. Quebre os ídolos que há no coração do povo brasileiro. Que o Brasil venha a ser uma nação cujo Deus é o Senhor, Pai, para que possamos ser felizes. Ó Pai, em nome de Jesus, queremos interceder pelos enfermos. Colocamos diante do Senhor a vida da Keren Apuc. E pedimos que o Senhor venha estar curando ela de acordo com a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Venha estar intervindo, venha estar, ó Pai, usando os médicos que estão cuidando, ó Pai, dela, Senhor. Ó Deus, vem ao encontro da tia da Tita, que acabou sofrendo um infarto, ó Deus. Que o Senhor venha curá-la também, venha tirar ela dessa situação. E muitos, ó Pai, que estão enfermos, o Edjaime, meu Deus, pastor Nerivaldo, venha ao encontro, ó Pai, dessa situação que estamos vivendo. Coloque um fim, meu Pai, nessa pandemia, ó Deus. Pai, que a vacinação possa avançar de acordo com a tua vontade, que o povo possa, ó Deus, ter imunização. Meu Deus, que o Senhor, meu Pai, possa usar os médicos e enfermeiros que estão à frente desta guerra, Senhor. E que o Senhor venha nos usar também, ó Pai. Que neste contexto conturbado sejamos
bênçãos, ó Pai. Sejamos cartas vivas do Evangelho. Estejamos, ó Pai, chorando com os que choram, ó Deus. E se alegrando com os que se alegram. Sendo gratos ao Senhor pelas bênçãos, pelas curas que o Senhor tem feito. Ó Pai, levante homens e mulheres nessa igreja, começar de mim, que orem e que se disponham a fazer a diferença em Guiratinga, no Mato Grosso e no mundo. Age em nossos corações com avivamento, meu Deus, em nome de Jesus. E nos ajude a lidar sempre com as más notícias dessa forma, clamando ao Senhor, orando, lançando toda a nossa ansiedade no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa escola bíblica dominical se encerra. Que Deus possa te abençoar poderosamente. Lembre-se que domingo que vem, às 9 horas da manhã, é o horário da nossa escola bíblica dominical. Às 18h30 é a nossa reunião de oração. E o culto será às 18h30 no domingo. Ok? Fique na graça e na paz do Senhor. Que Deus te conceda um ótimo domingo. E não saia daí, fique conosco. Daqui a pouco temos a transmissão ao vivo do nosso culto.